Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 29 de maio. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ai de vós, quando vos louvarem os homens, porquanto é o que os pais deles faziam aos falsos profetas. Lucas 6:26. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando a Deus a bênção do perdão. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, queremos nesse instante rogar a Ti que nos auxilie no pedido de perdão. Que consigamos, Jesus, perdoar e que também consigamos pedir perdão. Muitas vezes é muito difícil para o coração humano pedir perdão, ou seja, reconhecer que errou. Ajuda-nos, Jesus, a trabalhar no nosso coração o entendimento necessário para que consigamos nos desvencilhar da arrogância, da prepotência, do orgulho, do egoísmo. Fortalece, Jesus, em cada um de nós a fé, a esperança e a caridade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Então, é o momento de você começar o tratamento. Você que tem dificuldade para fazer prece, anda muito irritado, já andou pensando em suicídio, anda muito triste, deprimido, tem briga constante no seu lar, no seu ambiente de trabalho, muita desavença, que tal fazer o tratamento espiritual? Você já pensou nisso? Você que está envolto nas drogas, também vem fazer o tratamento espiritual em nossa casa espírita. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós estaremos em nossa casa espírita, que está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. E se você está acamado ou reside em outra cidade e deseja fazer o tratamento espiritual, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Muito bem. Amanhã, meus amigos, nós vamos ter a reunião pública produzida pela TV Mundial de Espiritismo. Então, nós vamos transmitir às 8 horas da noite, em nossa casa espírita, pelo YouTube de nossa casa espírita, essa reunião pública, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Em resposta, disse-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Marcos, capítulo 6, versículo 37. Ajudemos também. Em muitas ocasiões,
propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. O doente de certa rua, o parente necessitado, o obsesso que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, devotados e operosos. Contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna. Os recursos, ainda que reduzidos, de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhes solicitavam a atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor: dai-lhes vós de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimento antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer de nossa parte quanto nos seja possível para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, maio de 1957. Meus amigos, temos aí uma mensagem maravilhosa de Emmanuel, tratando do assunto da caridade. E que devemos também auxiliar. Cada um de nós tem o compromisso cristão, como diz o Emmanuel, o dever cristão de auxiliar. Eu sempre disse aqui, quando nós estávamos estudando o Evangelho de Mateus, e agora que começamos a estudar o Evangelho de Marcos, a gente vê que nós temos que sair daquela mania do cristão falante, do cristão do discurso, para o cristão da prática. Porque é muito fácil, às vezes, a gente orar por aqueles que estão sofrendo, que estão nas ruas, abandonados, passando frio, daqueles que estão passando necessidades. Mas será que a gente consegue auxiliar esses irmãos? Podemos ajudar esses irmãos a sair dessas dores, dessas angústias? Ou nós queremos deixá-los lá onde eles estão, que é melhor, porque eles não nos incomodam? É interessante, meus amigos, a gente parar para perceber a nossa conduta cristã. Então, dar-lhes vós mesmos de comer, disse o Cristo. Então, cabe a nós trabalhar constantemente para que
esses irmãos também possam ser assistidos. Nós temos, como diz o Emmanuel, doente da certa rua, o parente que está necessitado, a pessoa que está obsedada, a casa do vizinho, ou até a nossa casa mesmo, que está em conflito, em desordem. Quantos amigos, conhecidos que estão acamados? E quantos que estão vivendo provas difíceis? E os obreiros da espiritualidade superiora, eles movimentam todos tipos de situações para que a gente consiga auxiliar os irmãos, dando-nos o lenitivo, dando-nos o entendimento, o esclarecimento, para que consigamos avançar todos os dias operosos e devotados no trabalho do bem. Então fica aí um convite para todos nós de... Às vezes a gente fala assim, eu não tenho recurso para auxiliar. Não tem nem para mim. Como que eu vou auxiliar o outro? Mas será que eu não tenho condições de fazer uma visitinha? Eu não tenho a condição de ouvir? Porque ouvir também é um ato de caridade. A cada um de nós podemos auxiliar conforme nós temos condições de auxiliar. Quem tem condições de auxiliar com recurso, ótimo. Quem não tem condição de ter um recurso para auxiliar, seja no auxílio à alimentação ou outro tipo de situação que a pessoa precise, faça prece. Faça prece, porque Jesus enviará mensageiros devotados ao bem para auxiliar. Então, sempre seremos atendidos. Então, que cada um de nós também possamos, dentro das nossas migalhas que nós ainda temos, possamos também auxiliar os demais. Fica esse convite do Cristo, meus amigos, para todos nós, o convite à caridade, o convite à reforma íntima. Então vamos fazer prece. Graças a Deus, bondoso Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que estão sofrendo recursos materiais, sofrendo com a falta de recursos morais, espirituais. Olhe também, Jesus, por aqueles que estão perdendo suas terras, tendo que migrar para outros países. Olhe, Jesus, por aqueles que estão sendo expulsos das suas florestas. Olhe, Jesus, por aqueles que estão em guerras. Cuida do nosso povo, o povo brasileiro. Oriente, Jesus, os nossos governantes de todos os níveis, para que possam deixar brotar no seu íntimo o amor, a fraternidade, a caridade, que a cada dia consigam desvencilhar-se dos vícios morais, do orgulho, da prepotência, do ódio. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.